Grazi, mas aqui a gente está falando de um contexto, do tema dessa live, a pessoa ganha dinheiro. Então, quer dizer o quê? Ela tem a força da mãe. Sim, ela ganha dinheiro, ela faz o dinheiro, porém ele escapa das suas mãos. O que é isso? Ela faz o dinheiro, mas ele escapa. Aí entra um ponto muito importante, que é o limite. Principalmente para as pessoas que gastam tudo. Recebem o dinheiro e quando vê não tem mais nada. Só vai passando cartão, passando cartão, passando cartão e quando vê, acabou. O que está por trás dessa falta de limite? Aí voltamos novamente para as imagens lá da infância. Quando você começou a dar os seus primeiros movimentos, quando começou a ir para a vida, quem é o responsável por te dar limite? Quem é a figura na família que coloca limites, que coloca as regras, que diz daqui para frente não. Daqui você não passa, meu filho. Quem é? Falem aí, quem que coloca limite no sistema familiar? Quem é responsável por colocar o filho no lugar dele? Quem? O pai. O pai. Então, olha só. Quem coloca o limite no filho é o pai. Exatamente. Olha só o que acontece. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela ganhava muito dinheiro, ela é uma corretora, né? Ela vende imóveis e tal, e quando recebe, né, corretor, vem aquela bolada. E aí ela disse assim, Grazi, eu gasto tudo, mas muito rapidamente. Não sobra nada. Daí eu fico com dificuldades no resto, né? Em alguns momentos ali que eu não estou vendendo. Eu poderia fazer um investimento, guardar e tudo mais, parte desse dinheiro para conseguir ficar mais tranquila o resto do tempo quando a coisa não se concretiza, as vendas não se concretizam, né? E aí a gente foi olhar para a situação dela. Imediatamente, o que veio? A falta do pai. A falta do pai. Quando nós estamos distante dessa figura paterna, ou não sentimos, não tivemos a presença do pai, é muito comum nós não sabermos qual é o limite. Então, nós não temos esse senso de, eu posso gastar até aqui. Depois eu tenho que guardar para eu passar o resto do período. Nós não temos esse senso de limite quando há a falta do pai. E aí nós trabalhamos aquela dinâmica, tudo, veio outras questões, obviamente, né, gente? Nós temos muitas imagens que vão vindo assim à tona no momento de um procedimento terapêutico. Né? É importante você reconhecer também que isso é um processo, não é um procedimento que vai trabalhar todas as imagens, todas aquelas reverberações que estão limitando a sua realização pessoal, a sua realização profissional. Né? Então, nós vamos aos poucos trabalhando essas imagens. Mas isso é fato, gente. Quando nós temos descontrole financeiro, pode, e agora, já nesse momento, reconhecer quais são as imagens que eu tenho em relação ao meu pai que ainda estão desconectadas. O que no meu pai que eu julgo, que eu condeno? Faça essa análise agora. Pensa aí. O que eu condeno? O que eu julgo?
Será que é a falta dele? Será que é a forma como ele tratava a minha mãe? Será que é a forma como ele me tratava? Será que é o jeito que ele tinha, um comportamento que ele tinha que eu não gostava? O que é nessa relação com o seu pai que está difícil? O que está acontecendo ali? É muito importante que a gente tenha essa consciência. É claro que às vezes a gente não consegue chegar na causa, na origem, na imagem âncora sozinhos. Por que a gente não consegue chegar sozinho? Porque a gente não quer? Não, claro que a gente quer. Só que a gente se engana, a gente mente para a gente mesmo. Para quê? Para não olhar para aquela imagem que um dia me causou dor, que um dia foi muito desconfortável, foi muito difícil, eu não soube lidar. Porque essa barreira que tem entre você e o seu pai, ela não aconteceu à toa. Ela aconteceu porque doeu em você. Porque você sentiu que aquilo dali te causava sofrimento, te causava dor. Então você colocou uma barreira e disse: não, isso daqui eu não quero para mim. Aí, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Fazem 2 anos, aproximadamente 2 anos, pouco mais, né? Quase 3 anos já, que eu estou aplicando a CAF, a constelação de alta frequência, que é um método que eu desenvolvi, que ele serve para a gente olhar para as imagens que a gente carrega internamente e que nos aprisionam, tá? E aí, o que eu descobri nesses procedimentos de CAF, nesses nossos estudos, e também, né, com a experiência aí do campo, das minhas próprias experiências, quanto mais baixa a nossa vibração, menos progresso em relação a bem-estar, a sucesso, a realização a gente tem, tá? Tem algumas frequências que as pessoas estão aí, que são frequências como, por exemplo, um processo de desejo que coloca a pessoa numa escravização muito grande, de ficar escrava ao dinheiro. Acontece muito isso, da pessoa conseguir dinheiro, mas ao mesmo tempo se frustra. Se frustra, perde tudo, se frustra e não consegue a realização pessoal, tá? Isso tem a ver com essa frequência que a pessoa está. Porque a frequência, ela vai ditar tudo na vida da pessoa. O como ela se relaciona com as pessoas, com ela mesma, com a vida e até com o dinheiro. Então, o que eu observei? Que algumas frequências a pessoa consegue movimentar muito dinheiro. Ela consegue fazer, mas ao mesmo tempo ela não consegue ter realização pessoal. Ou ao mesmo tempo ela perde muitos recursos. Ao mesmo tempo que chega, vai, sabe? Porque a força que movimenta ela, a força que está movimentando essa pessoa, ainda não é uma força harmônica. A vibração que ela está não está numa vibração aonde possibilita estar num processo de harmonia, em paz com ela mesma, em paz com os outros. Muitas vezes, a pessoa que está no nível, por exemplo, da raiva, a pessoa que está no nível da raiva, ela movimenta dinheiro, ela faz muito dinheiro. Ela pode ter sucesso profissional, sim. Ela pode ter dinheiro no bolso, pode fazer as coisas delas todas, mas, ao mesmo tempo, vem algo que impede ela de passar um limite, de avançar um pouco mais.
Então, ela sente que ela tem uma barreira ali, que ela não consegue ultrapassar aquela barreira. E isso se repete várias e várias e várias vezes. Tá? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que aonde está o problema do descontrole financeiro? Aonde está o problema? Existem dois problemas do descontrole financeiro, tá? Um é a falta de limite, tá? Falta de limite, e essa falta de limite eu já falei que tem muito a ver com a relação que ela construiu, que ela tem dentro de si com o pai. Porque o pai é a figura responsável por nos informar, nos transmitir o conhecimento do limite. É com o pai que a gente aprende a ter limite, tá? A mãe não tem limite, gente. A mãe dá a reveria, assim, ó. Ela vai. Não é? A mãe, ela quer sempre ali proteger o filho, dar do bom e do melhor para o filho, tratar o filho aqui, ó, embaixo da asinha. A mãe, muitas vezes, ela tem esse perfil. Algumas mães são um pouquinho diferentes, mas não deixam de ser assim, tá? Em sua essência, a mãe não consegue dar os limites. Que absurdo! Pois é. Quem dá o limite é o pai. E muitas vezes a mãe não gosta, né? Ela diz: você está exagerando. Olha o jeito que você trata o nosso filho. Olha como é que você fala com ele. Fala aí, se vocês não passaram por isso. Não viram as mães de vocês, ou as mães não fizeram isso com vocês, ou vocês não fizeram isso com seus filhos. Né? A mãe faz isso. A mãe muitas vezes quer tirar o filho do limite. Né? Ela quer dar. E o pai diz, não, um pouquinho pior. André, eu faço isso. Pois é, a mãe faz isso. Ela tem esse papel de dar, ó, dar aquilo que tem e o que não tem. E o pai coloca o limite. O pai diz, não, agora é com você. Agora você vai fazer, vai trabalhar, vai conquistar o seu dinheiro, vai fazer por si, vai cuidar das suas coisas. E aí ele começa a dizer para a mãe, mãe, para de dar, porque esse filho precisa crescer. Precisa ir para a vida. Né? Daí o pai começa a reclamar de dinheiro e diz que a gente não tem mais dinheiro, porque olha o que esse moleque está fazendo, olha o que essa menina está fazendo, está tirando dinheiro da gente. E é assim. Então, o primeiro problema é falta de limite, que aí é a questão com o pai. Precisa resolver isso, tá? E aí faz uma constelação para isso, trabalha direto essa questão. A CAF às vezes traz também imagens em relação a isso. Então vai ter que trabalhar essa questão, não tem jeito. Você com o seu pai, tá? O segundo problema qual é? Qual é o segundo problema? Falta de permissão. A pessoa não se sente permitida a prosperar, a construir um patrimônio, a ter recursos sobrando, a ter dinheiro sobrando. A pessoa não se sente permitida. Por que ela não se sente permitida? Por quê? Por lealdade a alguém. Alguém, ela é leal. Leal como assim, Grazi? Ela não sai daquilo que é esperado por essa pessoa ou por algumas pessoas. Ela segue o destino que alguém traçou para ela. Lealdade. Ou ela repete exatamente, né, o destino que o pai ou a mãe teve. Lealdade. Tá? E ela não se sente permitida de não ser leal a isso que existe ali no sistema familiar dela.
Um outro ponto que traz essa falta de permissão. Culpa. Culpa por algo que ela fez ou simplesmente algo que ela se sente culpada no sistema familiar. Essa culpa pode ser algo bem oculto, algo que está no inconsciente lá, que ela nem consegue acessar sozinha. Então, é uma falta de permissão que aprisiona a pessoa num determinado nível e que dali ela não passa. Aí ela está sempre com os mesmos recursos. Ela pode ganhar muito em algum momento, daqui um pouco perdeu tudo, ou ela ganha e gasta tudo. Ela está sempre naquele nível. Falta de permissão. Ela não se sente permitida. Por quem? Por alguém. Pode ser pela mãe, pode ser pelo pai, pode ser pela avó, pode ser pela tia, pode ser pelo tio, sei lá quem que é que dá essa permissão para a pessoa, ou essa não permissão para a pessoa, que ela sente isso, que ela não consegue passar desse nível. E aí, gente, pode fazer o que quiser. Pode ter ideias maravilhosas, pode fazer projetos incríveis, sempre vai estar nesse rolo. Ora com muito, ora com pouco. Ou, né? Vai lá, ganha um monte, ganha uma bolada e gasta tudo. E vai lá, ganha outra bolada e gasta tudo. E é assim a vida dessa pessoa. Porque ela não tem permissão de passar daquele nível, de ter reservas financeiras, de ter uma vida confortável. Não tem permissão. Ok? Como que a gente resolve tudo isso, né? Como que a gente vai dar conta de resolver dessas questões sozinha? É muito difícil a gente conseguir resolver sozinho. Primeiro porque essa falta de permissão, muitas vezes, ela é oculta, né? De quem que é? Quais são as imagens que estão te prendendo nessa situação? Porque, gente, assim, ó, é importante a gente ter claro que as oportunidades, os recursos, o dinheiro, ele tá aí, tá disponível. Eu tenho conhecimento, sei lidar com o dinheiro? Sei, eu acho que eu sei. Se eu tivesse bastante dinheiro, eu saberia lidar ainda mais. Sei lá, ou precisaria fazer alguns cursos para resolver essa questão. Mas a questão não está fora, ela está dentro. O problema não está fora, está dentro. Tal como você olha para esses recursos, como você olha para a sua vida financeira e como você interage com isso. Como você interage com isso tem a ver com tudo aquilo que você carrega internamente como verdade. E tem muita coisa que você considera verdade que está completamente oculta da sua consciência. Você não percebe, não sabe o que é. Processos terapêuticos, eles servem para isso, para nos ajudar a descobrir que imagens são essas, que situações são essas, que falta de permissão é essa, que limite é esse que eu não consigo dar, que desconexão é essa com meus pais, que eu não consigo ficar em paz. O processo terapêutico ele vai te ajudar nesse sentido. Olhar para essas situações, trabalhar isso, resolver, liberar para que você possa avançar. Tá? Infelizmente, gente, não tem como nós avançarmos sem fazer um processo real mesmo, de reconciliação com todas essas imagens
que a gente está carregando internamente. Não tem como, tá? Não tem outro caminho. O caminho é você olhar para dentro, trabalhar essas imagens, para isso ir liberando internamente, para externamente você começar a se relacionar diferente com as coisas. Se relacionar diferente com o dinheiro, se relacionar diferente com as pessoas, com seus clientes, com as oportunidades que lhe chegam. E tem um livro que eu estou lendo, que é do Hawkins, que ele diz que o livro é O Sucesso é para Você. O sucesso é para você. E ele fala exatamente isso. Boa parte do livro. Que o sucesso, ele é uma força natural. Que a gente conquista naturalmente. Não é forçado. Não é o quanto eu trabalho para desenvolver aquilo. Não, o sucesso é algo natural. Que primeiro ele é sentido, ele é movimentado internamente. Quando eu me sinto bem-sucedida e realizada na minha vida com o que eu sou, com o que eu tenho, com as relações que eu tenho. E aí sim, com esse sucesso interior, o sucesso exterior, ele se apresenta naturalmente. Aí esse sucesso é capaz de me levar para uma realização pessoal. Aí eu me sinto realmente contribuindo, eu me sinto realmente útil, eu me sinto realmente usufruindo daquele sucesso de uma forma harmônica, verdadeira, positiva. Por quê? Porque eu estou em direção ao mais. Agora, quando eu quero esse outro sucesso, esse outro tipo de sucesso, que é mais uma satisfação do meu ego, aonde eu coloco toda a força, toda a raiva que eu tenho internamente de não ter tido isso ou aquilo, é justamente por uma falta que eu vou para o sucesso. E aí, o que eu vou encontrar nesse sucesso? As minhas faltas. Eu vou encontrar as minhas faltas. E esse sucesso não vai me trazer realização. Não vai me trazer uma satisfação. Ele vai me trazer dinheiro, mas apenas dinheiro. E o dinheiro não vai suprir as faltas internas que eu carrego. Então, o sucesso, realmente, aquele que pode te colocar num nível de consciência muito maior, onde você pode fazer um bom uso dos seus recursos, aonde você está realmente empenhado em melhorar o meio que você vive, em servir as pessoas, esse sucesso, ele só vem a partir da liberação dessas imagens que estão te aprisionando em frequências aí muito baixas. A partir do momento que a gente vai elevando a frequência, as dinâmicas vão se alterando, a fluidez vai acontecendo e a naturalidade aí do sucesso ela vai acontecendo.